Gente, Brasília hoje está simplesmente um verdadeiro tsunami. E nós temos uma bomba que vai explodir direto no colo de Lula, viu? Acabou de sair uma notícia diretamente do Senado, do Congresso. O Congresso reagiu e o desespero bateu forte, tá? Alcolumbre acabou de tomar uma decisão que, segundo informações, gente, deixou Lula, Moraes e todo o STF, toda a cúpula do PT desesperado. Essa atitude de Alcolumbre acaba com todos os planos dos ministros e também da esquerda. Mas não é só isso não. Acabou de sair uma verdadeira bomba que vai explodir no colo de Alexandre de Moraes. O Congresso acabou de reagir e, segundo informações, gente, eles acabaram de buscar embaixadas. E eu não estou falando de uma embaixada só não. E nem só da embaixada dos Estados Unidos. Estou falando de muitas embaixadas de vários países, viu? E essa notícia promete derrubar de vez o ministro Alexandre de Moraes. Só para vocês terem noção da gravidade, envolve ONU, OEA e até Parlamento Europeu, viu? Mas vocês acham que parou por aí? Não, ainda tem mais, viu? Brasília não para. Uma grande autoridade conhecida no Brasil acaba de ser afastada do cargo às pressas por corrupção. É isso mesmo, gente. Eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia que tem deixado a esquerda em pânico. Mas não é só isso não. A cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem o que um aliado de Bolsonaro vai revelar sobre os ministros do STF. E olha, gente, eu não estou falando de qualquer aliado não, viu? Estou falando de um que conhece muito bem o Congresso americano, os bastidores da Casa Branca. E o que ele vai revelar aqui realmente é estarrecedor e mostra que eles estão, na verdade, se pelando de medo. Mas vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo que eu preparei para vocês, lá dos bastidores da Casa Branca, para vocês entenderem o que de fato está acontecendo no Brasil, no governo Lula. Olhem isso, gente, prestem bem atenção. A respeito do contato entre Lula e Xi Jinping. Agora, como que o Washington interpreta isso? Interpreta como uma comprovação da tese de que o Brasil está caminhando para ser uma Venezuela, uma Cuba, e que esse é um instinto do governo Lula e de que é preciso frear isso. Então, a forma de frear não é restabelecendo ou estabelecendo um diálogo com o governo Lula, é pressionando ainda mais, elevando a pressão para que ele desiste de fazer esse movimento. Então, aí que está, quer dizer, acho que é aí que está o problema de você olhar para os objetivos do governo brasileiro e os meios para atingir os objetivos. Os meios que o governo brasileiro tem utilizado o distancia ainda mais dos seus objetivos. Se o objetivo é estabelecer um diálogo com o governo Trump, não é dessa forma, é o contrário, eles estão fazendo exatamente o contrário do que precisaria fazer. A gente não está discutindo aqui o direito do presidente Lula de ligar para quem ele quiser, falar com quem ele quiser, as excelentes relações Brasil-China, que são algo bem-vindo, comerciais e de investimentos e tal, e não é necessário ter essas relações para fazer esses gestos. Então, há uma total dissonância entre os objetivos declarados do governo brasileiro e o que ele está fazendo. Frente a frente com o ministro Haddad, olha o que o Cleitinho falou na cara do ministro, lavando a alma do povo brasileiro. Novamente, Haddad, já quase quando eu entrei aqui no mandato, eu conversei com o senhor, volta essa questão do fim dos super salários. Juiz que está achando ruim, pede para sair, vai para iniciativa privada. Desembargador que está achando ruim, vai para iniciativa privada. Aí vem umas matérias aqui que deixam a gente revoltado. Igual eu estava vendo agora aqui, os ministros do TST, com todo respeito a eles, eles abriram uma sala VIP dentro do aeroporto, gastando R$1,5 milhão para falar que não quer ser incomodado por pessoas inconvenientes. Pô, cara, quem está sendo inconveniente são eles, quem vai pagar isso aqui é o povo. Então, assim, aqui, ó, em um ano o judiciário gastou 12 bilhões em penduricalhos para juízes e desembargadores. É aqui que a gente tem que tocar na ferida, é aqui que dá para a gente mexer.
Agora, os próximos ministros do TST também estão abrindo licitação, ministro, de 10 milhões de reais para comprar 30 carros, de 350 mil reais para poder andar aqui em Brasília. Será que um salário desse que ganha 40 mil reais, eles não conseguem comprar um carro de 350, do valor que eles quiserem, desde que seja do salário desse? Por que a população brasileira tem que pagar a conta? Então não tem como mexer, basta ter coragem. E se Vossa Excelência tiver coragem, eu quero apoiar. Chega do povo pequeno, povo trabalhador que ganha R$ 1.500, que rala, que tem que acordar cedo para pegar ônibus lotado, para ter que pagar um carro agora de 350 mil para o ministro que ganha 40 mil reais. Então, essa pessoa que está lá vendo isso, ela fica revoltada. Por que eu não posso ser isento de ganhar, ter a isenção de 5 mil reais? E por que esse ministro tem que ter carro de 350 mil reais? Por que tem que ter penduricalho? Por que eles gastam 12 milhões? Por que o orçamento do STF agora é R$ 1 bilhão? Por que não pode tocar nessa ferida? Por que eles não podem participar desse bolo? Por que o bolo que corta, quem tem que tomar prejuízo é só o povo brasileiro? Isso precisa acabar. Essa questão da BETS não passa de 11 para 18, então passa para 30. Nem deveria ter BETS. Se já que regulamentou isso aqui, faz esse povo nem aqui fica. Tem que pagar mais sim. Tem como a gente compensar, basta ter coragem. O que eu peço a Vossa Excelência aqui, por mais que eu seja oposição, mas não sou oposição do Brasil, eu não sou oposição da minha origem, trabalhadora. Eu, gente, trabalhava no varejão com meu pai, numa escala de 7x7. O meu pai morreu. Eu não esqueço disso. Meu pai nunca tirou um dia para poder viajar, para poder passear com a gente. Eu falo assim, vocês podem ir que eu tenho que trabalhar, eu tenho que abrir o varejão, para me ganhar lá 2, 3 mil reais. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui no Senado, poder contratar uma equipe boa, ter carro oficial, ter apartamento funcional, ganhar 40 mil reais. Se a minha vida melhorou, se a vida de cada um aqui melhorou, o que custa fazer a vida do povo melhorar? O que custa fazer? Por que quando chega uma isenção dessa de 5 mil reais aqui, fica essa ladainha, fica essa encheção de saco, dificultar para facilitar? Para brigar, para encher o saco através de ideologia, isso aqui para. Agora, para resolver o problema do povo brasileiro, ninguém erga a mão aqui, vamos resolver todo mundo junto. Sempre tem que ter uma ideologia, tem que ter uma chatice no meio disso para atrapalhar o povo brasileiro. Esse povo brasileiro está mantendo isso aqui aberto. Novamente, Haddad, já quase quando eu entrei aqui no mandato, eu conversei com o senhor, pauta essa questão do fim dos super salários. Juiz que está achando ruim, pede para sair, vai para a iniciativa privada. Desembargador que está achando ruim, vai para a iniciativa privada. Os caras abrindo licitação para comprar iPhone, gente, iPhone, tá aqui um iPhone aqui. Será que um desembargador, esses juízes não têm condição de comprar um iPhone, gente? Pelo amor de Deus. O povo tem que pagar iPhone para desembargador, com todo respeito às vossas excelências. Mas esse pessoal agora do judiciário, eles têm que entrar no jogo, eles têm que pagar a conta. Então tudo, ministro, que for a favor do povo, pode ter certeza que eu vou defender e vou apoiar. Mas tenha coragem de fazer, não tenha medo não. Entra para a história mostrando que quem ganha mais tem que pagar a conta sim. E comece do judiciário, e comece daqui, para a gente dar bom exemplo. Não adianta cobrar de fora se a gente não está dando bom exemplo. Muito obrigado. Realmente, né, Cleitinho lavou a alma do povo brasileiro. Mas sabe quem realmente colocou a esquerda, o PT e o PSOL em seu lugar? Foi ele, Nicolas Ferreira. E olhem o que ele teve coragem de dizer na cara dos esquerdistas. De adultização? Então vamos ser contra, então, crianças estarem, por exemplo, na parada LGBT. Há pouco tempo atrás foi lançado um filme chamado O Som da Liberdade, que relatava tráfico sexual, principalmente de crianças, no mundo todo. A esquerda não só fez chacota, mas como promoveu o cancelamento desse filme. Aqui nessa casa, PT e PSOL votaram contra o aumento de crimes hediondos, que abarca crimes como, por exemplo, estupro de vulnerável, que são de menores de 14 anos. Votaram contra. Há pouco tempo atrás, a Fontinelli fez um vídeo denunciando esse Ítalo Santos, que agora está em voga, com o vídeo do Felca. Sabe o que aconteceu? A justiça derrubou o vídeo da Fontinelli. Por que agora a esquerda se juntou ao vídeo do Felca para poder denunciar algo que, na verdade, não estão denunciando nada, porque não fizeram nada contra o devido problema, mas se aproveitaram da sensatez, da popularidade do rapaz, para poder ter uma oportunidade para colocar de fato o que eles querem, que é a regulamentação das redes. Nem disfarçaram. No mesmo dia, Rui Costa anuncia que vai mandar um PL aqui para esta casa para poder regulamentar as redes. Agora, Ilha do Marajó, eu fiz um vídeo que atingiu quase 100 milhões de visualizações, nós levantamos milhões em dinheiro, em arrecadação para essa ilha. A gente entrou em contato com diversas famílias de lá. Eu tenho vídeos aqui de pessoas que receberam essa ajuda, pessoas que ficaram lá mais de um mês sem nenhum tipo praticamente de recurso, a não ser os nossos, para poder estar lá ajudando essas pessoas. E sabe o que a esquerda fez? Debochou da ilha de Marajó, debochou das denúncias, porque o que está acontecendo hoje parece que Magno Malta, Dick Damares estavam jogando futebol, né? Porque essas denúncias têm anos e anos e anos. O que é novo, entre aspas, é a desfaçatez da esquerda de usar isso para poder colocar como se estivessem preocupados com crianças e adolescentes. Agora, vamos falar de adultização? Então vamos ser contra, então, crianças estarem, por exemplo,
na parada LGBT, que estarem, por exemplo, na parada LGBT, que tem um monte de música lá que sexualiza a criança, gente nua, que coloca lá um monte de música promíscua, música que tem baixo calão. Ou seja, ninguém vai falar disso agora, porque o STF está prestes a liberar a criança na parada LGBT. Quem que aqui há pouco tempo aqui estava batendo palma quando o Drauzio Varela abraçou uma pessoa que foi presa por estupro, morte de menino e tentou reduzir a pena dela 2 vezes? Mas era uma trans, aí tem que abraçar. Vamos colocar uns pingos nos is aqui. Realmente, né, gente, já faz muito tempo que Magno Malta, Damares, teve Antônia Fontinelli, vem denunciando o que está acontecendo com as nossas crianças. Teve o caso do cadastro, né, que eles foram contra. E agora, no vídeo do Felca, fazem de conta que querem tomar conta que foi eles que fizeram, mas na verdade, a gente sabe qual é, né? Eles querem calar o povo. Usar isso dizendo que eles estão preocupados com as crianças para regulamentar as redes sociais. Esta é a verdade, mas Nicolas não deixou barato. E agora, olhem isso diretamente dos Estados Unidos. É gravíssimo. E ainda hoje, não percam, vocês vão descobrir que os ministros do STF estão apavorados, que esses textinhos aí que eles não estão nem ligando é só mentira e o que vem por trás é muito pior que isso. Mas antes, olha o que vai dizer esses jornalistas sobre o que está acontecendo lá no Congresso americano que vocês ainda não sabiam. Me parece que a venda de remédios para dormir e tranquilizantes vai aumentar ali na região do Distrito Federal, Caniato. Porque esse recado que Marco Rubio está dando é: nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado. No caso, um verão, não, muitos verões. Eu estou aqui olhando o site do Departamento de Estado do governo americano e a mensagem é muito clara. O Departamento de Estado está revogando vistos de funcionários do governo brasileiro e de ex-funcionários da Organização Pan-Americana de Saúde e de seus familiares por cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano, no âmbito do programa Mais Médicos. O Departamento de Estado diz que esses funcionários foram envolvidos ou responsáveis na cumplicidade de um esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano, que explora trabalhadores médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Curioso essas acusações sendo direcionadas ao governo, aos governos de um partido que se chama Partido dos Trabalhadores. A gente jamais ia imaginar que um partido com esse nome ia participar de um esquema de exploração de mão de obra forçada. É, mensagem do governo americano. E aí, Caniato, acho que vale a gente lembrar que provavelmente esse acordo do Mais Médicos não foi o único acordo fechado com países que são considerados ditaduras, né? Os governos do PT também têm mantido relações muito amistosas com Venezuela, Nicarágua e Irã. Aliás, eu acabei de lembrar aquelas 2 fragatas iranianas que estiveram atracadas aqui no porto do Rio de Janeiro por 2 meses, vocês lembram? Elas foram recebidas aqui no Brasil apesar dos protestos do governo americano, que na época, inclusive, era de Joe Biden. E parece inevitável que as faturas de todas essas decisões comecem a chegar. Realmente, né, gente? A situação está ficando complicada. Eles estão se pelando de medo. E para quem achou que não estava, olhem o que disse Paulo Figueiredo. Mas antes, Eduardo Girão, quebrando tudo no Senado. Preciso lhe fazer um apelo. Um apelo porque a gente começou essa sessão falando de autoridade, que nós vamos ter que deliberar aqui. E tem uma autoridade, colega seu, chamado Marcos Duval, que está sendo torturado de forma escancarada, exposta, algo que ninguém nunca viu no mundo que está acontecendo com esse cidadão aqui. Eu quero cumprimentar seu pai, Humberto, que não pôde ver o filho enquanto nós estávamos com os pais que ainda estão na terra, com os nossos filhos.
Esse nosso colega não pôde ver nem o seu pai, nem a sua filha, por uma decisão covarde do tirano Alexandre de Moraes. E o Senado tem o dever, colegas senadores, não é favor. E aqui independe de direita, de esquerda, de centro, por favor, tem o dever de defender, mesmo que a gente discorde de algumas opiniões do Marco Duval, e eu tenho opiniões divergentes dele, da forma inclusive, mas as decisões são totalmente ilegais. Ele não tem nenhuma denúncia, acredite. Ele não tem zero de condenação, não existe julgamento. Esse homem, esse cidadão, ele citou o exemplo de 400 anos que ele levaria para pagar a multa que o Alexandre de Moraes, da cabeça dele, deu 50 milhões. Tem um corrupto no Brasil com 400 anos de condenação, o ex-governador do Rio de Janeiro, que está solto, está curtindo a sua mansão. Ele vai ter que pedir, se duvidar, autorização ao Moraes, só falta isso, para ir da sala dele para o banheiro. É a única coisa que está faltando. Ele não tem Pix mais, ele não pode receber doação para comprar alimento, ele não pode pegar um Uber, ele não pode ter o iFood, é verdade. Ele não tem dinheiro do salário dele, ele não tem a verba do gabinete, que é algo do Senado, não é do STF. Isso é um desrespeito, não é a ele não. A desmoralização não é a esse cidadão brasileiro. A humilhação não é a Marcos Duval, a humilhação é ao senhor, presidente dessa casa. A humilhação é a mim, a humilhação é a todos os cidadãos dignos que colocaram seu nome para receber o voto popular. Um ministro que não teve um voto, fazer uma violação de direitos humanos ridícula, vergonhosa. A gente não pode se calar com relação a isso. Eu espero que o senhor use a amizade que o senhor tem com o ministro Alexandre de Moraes. Nessas horas é bom deixar de lado qualquer tipo de conflito, senador, presidente Davi Alcolumbre. Colocar, inclusive, se for o seu vice-presidente, para tratar de tirar essas medidas arbitrárias contra Marcos Duval e deliberar o pedido de impeachment, que o senhor está no seu colo, a solução do Brasil. 41 senadores assinaram o pedido de impeachment, nunca nós conseguimos isso. O senhor tem a chave para evitar que o Brasil receba sanções, receba mais taxações absurdas do que já tem. Está no colo do senhor e nós vamos lhe apoiar pelo impeachment do violador contumaz global de direitos humanos, chamado Alexandre de Moraes. Não tem mais clima para esse ministro continuar no Brasil. Nós temos o dever de fazer o nosso trabalho e dar a ampla defesa, o contraditório, algo que ele não dá para os seus perseguidos. Eu não sei se o senhor viu o vazamento da Vaza Toga, que o senador Amin trouxe para a gente uma CPI, que mostra que nem os auxiliares do Alexandre de Moraes aguentam mais, psicologicamente. Tu imagina, Portinho, os perseguidos dele. Realmente, né? Aqui Eduardo Girão lavou a alma do povo brasileiro e falou as verdades que Alcolumbre precisava ouvir. Mas, segundo Ana Paula Henkel, ainda ninguém está entendendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Ainda não entendeu o que está acontecendo. É importante salientar, se olharmos esse tweet do Marco Rubio, ele está retuitando um tweet dele de fevereiro desse ano. E no tweet de fevereiro, ele fala o seguinte, tá ali, ó, ele está retuitando uma postagem dele de fevereiro desse ano, e nessa postagem de fevereiro diz o seguinte: o Departamento de Estado também está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da Organização Pan-Americana de Saúde, cúmplices do esquema de exportação de mão de obra forçada do regime cubano. O Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de missões médicas estrangeiras. Agora, tudo isso, Paula, é uma continuação do primeiro mandato do Donald Trump, porque em 2020 ele já havia alertado os americanos e o Departamento de Estado sobre suspeitas deste programa ser usado no mundo, não apenas no Brasil, a favor do regime ditatorial cubano
e numa grave, dentro de um contexto de graves violações dos direitos humanos, uma vez que grande parte dos recursos oferecidos para esses médicos, isso, grande parte ia exatamente para o regime ditatorial, para a ditadura cubana. Eu sempre conto aqui para todos vocês o que nós testemunhamos nos Jogos Olímpicos, em toda a nossa caminhada com as jogadoras cubanas, como elas ganhavam premiações e 100% de gordas premiações, 100% iam para, na época, Fidel Castro. E aí, no primeiro mandato de Donald Trump, ele levantou esse sinal amarelo, agora já é um sinal vermelho, mas o contexto é que agora ele está dizendo, né, funcionários do governo brasileiro cúmplices do esquema de exportação de mão de obra forçada do regime cubano. Eles não entenderam ainda, aqui no Brasil, quem é Marco Rubio, descendente de cubanos e que entende perfeitamente as vertentes, as vísceras, os tentáculos de ditadores. Portanto, se os ministros ou este atual governo, Lula, ou esse Itamaraty ativista, se eles não entenderam o que está acontecendo, os americanos já falaram que não vão deixar o Brasil virar uma nova Venezuela, ou Cuba, ou o que quer que seja. O contexto é muito maior, vai além de tarifas, de sanções a vistos, de Magnitsky. É um contexto geopolítico muito grande para a América Latina e para a América do Sul. É sobre isso, gente. Os Estados Unidos já enxergou, ainda mais Marcos Rubio, né? Que é descendente de cubano, sabe muito bem o que passou o seu povo. Que aqui, do jeito que vai, tá a mais que passos largos de uma Venezuela e de uma Cuba. E eles não vão permitir que isso aconteça. E por mais que os ministros do STF falam que não estão com medo, segundo Paulo Figueiredo, o buraco é mais embaixo e a verdade é outra. Olhem isso. Ministros do STF estão apavorados. Por que estão apavorados? Porque são as pessoas mais poderosas do Brasil, não é verdade? Deixe aqui a sua risada no nosso chat. Ah, que delícia! Porta-voz do STF do Globo, Lauro Jardim, utilizou outra palavra e trouxe o seguinte título para sua matéria: ministros do STF estão apavorados com a lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Eu suspeito que seja Rodrigo Maia. De fato, apavorados parece ser o termo correto, porque ele relata um bastidor de Brasília no texto. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros supremos relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessa. Deixe aqui a sua risada no nosso chat. Não, momento para você deixar a sua risada com o desespero dos ministros no chat. Eu vou deixar aqui esse momento. Deixem aqui, não vou continuar o programa enquanto você não deixar a sua risada. Merece, que gostoso. Momento mamilos entumecidos do Paulo Figueiredo Show. Ah, que delícia! Nessas horas é que eu me sinto o Batman de verdade, né? I am vengeance. Por que tão apavorados, né? Porque são as pessoas mais poderosas do Brasil, não é verdade? O que tem a perder? O que tem a perder? Ora, veja um vídeo da CNN. Não, vamos botar a CNN. Bota aí, vídeo da CNN. React a vídeo da CNN, Brunão. Capricha. Os Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. E não é só isso. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo, ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é o Instituto de Ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de pós-graduação como de graduação.
E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo. Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a lei Magnitsky em mais algum ministro, para além de Alexandre de Moraes. Por exemplo, você tem, óbvio, no caso do Alexandre, tem a mulher, a Viviane, e o filho no escritório. O Dias Toffoli tem a ex-mulher, na verdade, parece que separaram, coisa privada aí, mas que ainda continua operando o escritório, Roberta Rangel. Curioso que uma advogada que até pouco tempo atrás não tinha nenhuma relevância tenha se tornado o sucesso que foi a Viviane Bastos de Moraes. Uma coisa impressionante, né? Você pega aqui os processos, é cada coisa impressionante. Sim, eu peguei uma lista aqui, cara, só os processos no Supremo Tribunal Federal, gigantescos os processos. E aí eu me pergunto, eu sou só um blogueiro aqui, né, um influenciador. Eu agradeço aqui os que me chamam de influenciador, ainda não consegui atingir o shape necessário para lançar o meu OnlyFans, estamos trabalhando nisso, mas eu, como influenciador, recorro a vocês, se vocês acham que outra informação que foi dada pela timeline, essa eu confirmei que aparentemente não procedi, sobre a relação comercial entre o Alexandre de Moraes e o Gabriel Chalita. O Chalita foi sócio do escritório do Alexandre, mas saiu aparentemente nesse ano, pela apuração que eu peguei, antes até desse bicho pegar, por umas outras razões, supostamente, e estaria num momento de distanciamento do ministro. Não faria muito sentido o ministro estar usando seus cartões de crédito, mas, de novo, se alguém tiver alguma evidência para suportar isso, seria, por favor, que apresente. Eu peço até as pessoas entrem em contato se tiverem evidência. Mas ouvi dizer, não atende o meu critério jornalístico. Uma fonte ouviu dizer, não sei o quê, eu normalmente não trabalho com isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Mas se você tiver uma evidência real de que o ministro Alexandre de Moraes está utilizando recursos de terceiros, por favor, faça chegar e eu farei chegar ao destinatário correto. Mas eu também tenho que ter rigor para não publicar notícias equivocadas. Eu sempre falo isso, eu posso não ser o primeiro a dar uma notícia, nem sempre eu vou dar o furo, em geral não dou, mas quando eu publicar uma notícia aqui é porque ela foi checada e porque tem confirmação. Bom, gente, como vocês viram Paulo Figueiredo, por mais que eles tentem dizer que não estão com medo, eles estão se borrando de medo. E agora, olhem esta notícia. Oposição leva denúncia contra Moraes a 80 embaixadas. Órgãos internacionais como ONU, OEA e Parlamento Europeu também serão procurados. Os líderes do partido do PL, da oposição e da minoria na Câmara anunciaram nesta quarta-feira que vão entregar uma carta-denúncia contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a mais de 80 embaixadas em Brasília, no Distrito Federal. Os documentos também serão enviados a organismos internacionais como ONU, OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Parlamento Europeu. Assinada por parlamentares de diferentes partidos, a carta acusa Moraes de violações aos direitos humanos, repressão política e uso autoritário do judiciário. Segundo os líderes, a medida busca, aspas, alertar a comunidade internacional sobre o avanço do autoritarismo judicial no Brasil, fecham aspas, e também obter apoio externo para a defesa da democracia, da liberdade de expressão e do devido processo legal. O texto cita episódios envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de parlamentares e jornalistas. Entre as solicitações feitas estão o envio de observadores internacionais e um posicionamento público das entidades contra as ações atribuídas ao ministro. Gente, o cerco está se fechando. E agora, olhem essa notícia envolvendo uma autoridade pública. Olhem isso, gente. Prefeito de São Bernardo é afastado do cargo após operação da PF sobre esquema de corrupção
14 milhões foram encontrados com o servidor. O presidente da Câmara e primo do prefeito, vereador Danilo Limo Ramos, do Podemos, também foi afastado do cargo. 2 empresários e um servidor foram presos. O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, do Podemos, foi afastado do cargo por 1 ano após uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira, que investiga um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na prefeitura da cidade, que fica na Grande São Paulo. 2 empresários e um servidor foram presos. A investigação começou após a polícia encontrar, no mês passado, cerca de 14 milhões, considerando uma parte em dólar, com o servidor apontado como operador financeiro do prefeito. Segundo a PF, há indícios de corrupção e pagamento de propina em contratos com empresas nas áreas de obra, saúde e manutenção. Cerca de 1,9 milhões em dinheiro vivo foi apreendido nesta quinta-feira com alvos diferentes. Mas o trabalho de contagem ainda está em andamento. Gente, vocês viram, né, o que realmente está acontecendo no nosso Brasil. A verdade está aparecendo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixe aqui o seu apoio ao nosso amado presidente Bolsonaro. Somos todos Bolsonaro. Vamos demonstrar a força da direita e o nosso apoio ao nosso capitão. Também deixe aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dib, moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Até um próximo vídeo.